Chiara, obrigado. Pessoal, bom Obrigada a dia. você. Espero que estejam todos e todas aí sãos e salvos, né? E, bom, uma satisfação participar aqui, Chiara. Parabéns por todo esse trabalho, parabéns a todo mundo, né, que está envolvido nesse trabalho tão importante, fundamental, não só para o Brasil, como para o mundo, né? Eu acho que fazer uma fala meio diferente, diferente do que eu costumo fazer, gente, porque sempre explico a Agenda 2030, os ODS, mas eu acho que a gente está nesse momento, como a Chiara falou, da Covid, né? Então, acho que eu quero trazer um pouco, dentro do contexto da Covid, a Agenda 2030, então, explicar a agenda um pouco na prática, né? Eu tenho 15 minutos, Chiara, é isso? Isso. Tá bom. E, bom, vamos lá, então, né? Eu acho que a questão da Covid, gente, tem uma frase que eu gosto, e que é um pouco violenta, mas eu gosto, que dizem que é do Mike Tyson, e eu gosto de imaginar que é dele. Mike Tyson, para quem é mais novo, era um boxeador, né? Fala que todo mundo tem um plano até tomar um murro na cara, né? Uau! E é isso, né? Eu acho que a questão da Covid agora foi um murro na cara do próprio Mike Tyson, né? Ou seja, uma coisa muito violenta, né? Então, tá tirando o chão aí de todo mundo, né? O Brasil tem um tempo um pouco maior para reagir, no sentido de que, né? Começou, como vocês bem sabem, não vou falar aqui das coisas da Covid, né? Mas China, depois Europa, Estados Unidos e agora vindo para cá, né? Então, o Brasil tem um tempo maior para reação e aprender com o que está acontecendo aí mundo afora, né? Por que isso é tão importante a gente vincular com a Agenda 2030, né? Acho que a Chiara, ela fez um bom link já e falou bem das questões sociais, ambientais, de governança, culturais, etc, etc, né? O que é importante a gente perceber aí? O que é a Agenda 2030? O que são os ODS, né? Tem gente que define uma definição que eu acho bem interessante também como sendo o to-do list, obrigado, o to-do list da humanidade, ou seja, a lista de afazeres da humanidade, né? E por que é tão importante? Porque o lema da agenda é não deixar ninguém para trás. Essa agenda ela foi baseada numa agenda anterior, que é a agenda do milênio, talvez nem todos se lembrem, que eram então umas 8 caixinhas ao invés dessas 17, né? E aquela agenda era fundamentalmente para países pobres. Ela foi feita no âmbito das Nações Unidas, por países, para países pobres, né? Basicamente isso. Setor privado entrou, sociedade civil entrou, mas ali para o final, e não tão de maneira tão incisiva, né? E então, como essa agenda ela foi muito bem sucedida, ela foi a maior agenda anti-pobreza da história da humanidade. Foi um período que a gente conseguiu tirar 1 bilhão de pessoas da pobreza extrema, né? Muito na China, mas não só, né? O Brasil também conseguiu se alavancar bem nesse sentido, né? Então, viram que a agenda, nesse sentido de ter metas, planos, etc., etc., e cascateado para países, etc., funcionaria, e funcionava, né? Então, por isso, ali em 2012, aqui no Brasil também, o Brasil tem um protagonismo muito forte nessas agendas, foi definido, então, ter uma agenda pós-2015, né? Então, em 2015, várias agendas super interessantes que a gente não pode esquecer, às vezes esquecem de alguma. Primeiro, em março, em Addis Abeba, foi definido a agenda do financiamento do desenvolvimento, e ali o setor privado aparece com muita força pela primeira vez. Já aparecia em alguns materiais, algumas discussões, mas ali aparece com um protagonismo mais forte, né? Aí depois, em setembro, então, a gente foi um ano bem cheio, né? Parecia que o mundo ia acabar em 2015. Aí, em setembro, a gente teve, então, a Cúpula das Nações, onde foram acordados, então, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E, como vocês lembram, em dezembro, a gente teve a COP21 de Paris, né? Então, ali a gente assinou o Protocolo de Paris, tá? Todas essas agendas, obviamente, são interligadas. E uma coisa muito importante que a Chiara vinha dizendo, a gente tem sempre que lembrar que essa agenda, os ODS, eles são interligados, interconectados, integrados, tá? O que significa isso?
sempre que eu estou agindo em um, eu estou afetando os outros, tá? Às vezes positivamente, às vezes negativamente. Então, a gente tem sempre que tomar cuidado. Por exemplo, eu quero fazer um processo de... Dá um exemplo aqui, já que a gente está falando de água, né? Água, a gente sabe que para que a gente tenha água, a gente acaba sendo muito intensivo em energia, né? Então, para que vocês saibam, os maiores consumidores pontuais das empresas de distribuição de energia elétrica são as empresas de saneamento urbano, né? Então, ou seja, energia é super importante para a água também. Se a gente quer gente, tá falhando aqui, dessalinizar água, né, a gente precisa de muita energia, ou seja, a energia vem aí de novo. Ou seja, é tudo muito interconectado, né? Isso com as questões também sociais, de governança, etc, etc, tá? A diferença dessa agenda de agora, então, a Agenda 2030, que é, então, pautada pelos ODS, é o seguinte, eu falei que o lema é não deixar ninguém para trás. O que significa isso? Essa agenda ela foi feita não só pelos governos, tá? Mas teve também participação da sociedade civil e teve também participação do setor privado, tá? Na concepção da agenda. E outra, a aplicação dela é para que seja feita em todos os países, né? E por quê? Porque a gente não pode deixar ninguém para trás, tem muita gente sendo deixada para trás em qualquer país, né? Vamos, então, por exemplo, exemplificar com a questão de saúde pública nos Estados Unidos, que a gente sabe que é uma questão bastante grave, né? A gente pode falar também de, vocês devem saber, já faz alguns anos, morre mais de doenças decorrentes de obesidade do que de fome no mundo, né? Então, é outro ponto também, e isso majoritariamente em países de desenvolvimento médio ou alto, né? Enfim, a questão de gênero, né, gente, que é essencial. Então, a gente vê que a questão de equidade de gênero, ela não foi atingida em país nenhum, né? Não tem, a gente fala de, sei lá, países nórdicos, quando a gente vai, se pegarmos alguns deles, eles atingiram, por exemplo, em política, mas quando a gente vai para a liderança empresarial, não atingiram ainda, né? Então, uma coisa que a gente tem que, sem dúvida nenhuma, avançar, né? E aí, vindo para a questão agora, mas primeiro vou dar um passo atrás, ele fala qual que é a importância das empresas, né? A Chiara falou ali do mundo da moda, né? E por que tem que estar, porque impacta muito negativamente, e não só isso também, tem um potencial claro de impactar positivamente. É claro que todas as indústrias são importantes, né? E tem os números que eu sempre dou, muitos de vocês, eu tenho certeza que já escutaram várias vezes, mas que eu gosto sempre de relembrar. Se a gente pegar, juntar empresa e países, né, e listarmos os 200 maiores, 157 são empresas e 43 são países, né, em termos de PIB e receita. Ou seja, nisso a gente vê, se a gente pegar as 10 maiores receitas do mundo de empresas, né, então essas 10 maiores receitas, elas são maiores, a soma é maior do que a soma dos 180 menores PIBs do mundo. Ou seja, se eu tirar os 15 maiores países do mundo, somar todo o resto, essa soma é menor do que a soma das 10 maiores empresas. Então, por isso, esses players são muito, muito importantes de estarem na discussão e na implementação dessa agenda, tá? Eu vou falar um pouco de Covid, tá? Para a gente exemplificar, e acho que para passar algum recado para vocês aqui também, né? O Pacto Global, ele lida essencialmente com o setor privado, né? Ele tem na rede dele muitas outras organizações, então organizações de sociedade civil, tem governos também, mas para tratar o setor privado. Então, para implementar a agenda de desenvolvimento no setor privado e pelo setor privado, né? E a questão do Covid agora, apesar de muito negativa, é claro que a gente queria que não tivesse, né? Mas uma coisa muito interessante que está surgindo é o sentido de solidariedade e coalizão, né? Então, a gente montou uma coalizão muito grande e, Chiara, está convidadíssima para participar também, e as empresas e instituições que estão aqui também, né? E essa coalizão, ela tem tem por objetivo trazer organização para tudo isso que está sendo feito no Brasil,
né? E porque vocês têm visto muita, por exemplo, produção de álcool gel, muita produção até de máscaras, né? Mas onde que tem a necessidade desses ativos, né? Isso ninguém tem a resposta, né? Então tem dificuldade de acessar os governos. Então a gente está montando uma coalizão muito grande, já tem muita gente nela, né? Com as grandes empresas e governos e empresas médias, startups também, para que a gente traga uma coordenação para todo esse esforço que está acontecendo, principalmente do setor privado, né? E tem de fato muita coisa acontecendo. Aí a gente fala muito de ODS 17, né, gente, que é parcerias e meios de implementação. Então a gente vê que numa hora de necessidade, de emergência, essas coisas surgem, né? Então a gente tem ali, para ter ideia, muita gente de tecnologia estruturando, então, na verdade, está estruturado uma ferramenta que mostra, então, o movimento do vírus e da doença. Então, a gente consegue entender e fazer uma predição para onde está indo essa pandemia, né? Nisso, a gente consegue agir de maneira mais assertiva, né? Isso pensando em tudo, pensando em política pública, pensando nos esforços do setor privado também. Para que vocês saibam, que acho que é importante também, há muitas coalizões em diferentes frentes. Então, muitas coalizões falando ali de no mundo de vocês, eu estou vendo da moda, eu estou vendo muito mais a questão de que é importantíssimo, essencial, e nisso eu queria até o apoio de vocês para a gente coordenar, que é a questão das máscaras, né? Esse é um artigo essencial. Esforços que a gente tem visto aí são importantíssimos, mas muito insuficientes, né? Então a gente tem que coordenar e aumentar a produção nesse sentido. A gente tem visto com relação a, como eu falei, álcool gel, e a gente vê as ondas, né, gente? Então, primeiro, a questão de EPIs e álcool gels, e não que tenha terminado, na verdade, isso é esforço contínuo, lembrando que a gente não está nem na metade da curva ainda, né? Então, o pico ainda tem muitas semanas para chegar ao pico, então a gente tem que ter todo esse material para o tempo todo dessa pandemia, né? E fora isso também a questão da economia. Então a gente quer ver também como que lá na frente a gente faz uma recuperação mais rápida da economia. Lembrando que, por favor, fiquem todos em casa, né? A gente sabe que o isolamento é importantíssimo, né? Então tenhamos muita clareza disso, por favor, né? Todos os países, OMS, a ONU como um todo, tem todos os estudos aí que nos respaldam nesse sentido. Então, a gente tem sim que focar no isolamento social nesse primeiro momento, para depois a gente pensar nas questões aí da retomada da economia. Infelizmente, né, vai ter um impacto econômico muito forte, mas isso é o que tem que ser feito. Carlos, você me dá licença? Acabou o seu tempo, só para você ir encerrando. Tá bom. Não, tá bom, tô encerrando, imagina. E daí, só para falar então, e outros movimentos muito fortes também com relação a respiradores, ventiladores, etc. Enfim, a gente tem um grupo de mais ou menos 100 pessoas trabalhando nessas frentes agora, né? E sem contar as coalizões que estão penduradas, né? Só nessa questão dessa ferramenta, a gente montou um marketplace também. Depois a gente coloca aí todos os dados para a Chiara, para que ela possa passar para vocês e para vocês se juntarem também. E a gente montou também, além disso, estou terminando, um fórum aí de CEOs, né? E então a gente está com toda terça-feira uma reunião aí com 50, 60 CEOs das mais diversas áreas, mais diversos setores, né? Então, o que a gente está se propondo fazer com o Pacto nesse momento é fazer essa coordenação, né? E, de novo, não um pacto sozinho, a gente tem com a gente organizações similares, talvez vocês conheçam, CEBED, Etos, o ICC, enfim, a Falcone está ajudando na coordenação disso tudo. Enfim, gente, é mais um call to action aí mesmo, fazer esse convite para vocês. Acho que eu falei um pouquinho da Agenda 2030 também, deu para dar um saborzinho aí dela, e a gente está sempre à disposição como Pacto Global para ajudá-los no que for preciso. Carlos, muito obrigada, muito obrigada, Carlos. Eu queria dizer que a gente está aqui já se mobilizando. Você falou uma coisa bacana, que são as coalizões pendentes, né? A gente está aí já com alguns grupos. Tem um dos grupos
formados de 85 empresas que estão já se mobilizando de uma forma um pouco desorganizada ainda em relação às máscaras, enfim, como você falou, né? Ainda ninguém não tem respostas ainda, né? Mas eu acredito que antecipar já é alguma coisa. E já a gente coloca à disposição para assim, avisar esses grupos, essas 85 empresas, desse pequeno grupo que foi criado em 48 horas, para que se una essa coalizão da ONU, aí do Pacto Global, para a gente conseguir chegar em respostas padronizadas e respostas eficientes, porque, né, fica um pouco, e a gente depende muito também de vocês para que a gente se nos oriente, né? A Agenda 2030, eu sou muito grata à Agenda 2030, porque ela me fez respirar alguns anos atrás. Eu não sabia tanta coisa que a gente fazia, algumas não certas. E acho que a Agenda 2030 ela coloca a gente, como você falou, né, num to-do list da humanidade, mas num to-do list correto, minimamente possível, né? Então eu fico muito grata por isso. Imagina. E coloco Kiara, só um comentário. Um comentário adicional da importância da coordenação, né, gente? Para vocês saberem, é só um exemplo. A gente está vendo as várias iniciativas aí de álcool gel que são lindíssimas, importantíssimas, né? Mas daí a gente vê, inicialmente, quando não havia esse esforço de coordenação, todo mundo fornecendo para hospitais públicos, né? Só que, na verdade, uma coisa que pouca gente sabe, 70% do SUS então, servido por meio dos hospitais filantrópicos no Brasil, né? E ninguém fala nesse público, que é o público mais sensível, né? Então, isso só para ter uma ideia, né? Então, tem gente aí que está morrendo afogada em álcool gel, e então a gente precisa coordenar, sem dúvida nenhuma, para isso, mas a gente está à disposição. Obrigadão, Kiara. Que bom. Então, assim, só para terminar, Carlos, e passar para outra mesa, vamos passar aqui para o Pacto todo esse grupo de empresas, para que a gente fique num lugar só. Essa é a missão da Clare, que a gente se una. E o ODS 17, para mim, ele é aquele que bate no meu coração, porque senão, sozinho a gente não faz nada, né? É do eu para o nós, senão não vai ter como. Carlos, muito obrigada de novo. Obrigada, eu agradeço. Obrigada, Pacto Global, e até logo. Imagina. Fica aí com a gente. Abraço. Obrigada. Infelizmente, eu não vou poder ficar, porque a gente está numa série de reuniões dessas, mas a Juliana está ficando. Grande abraço e bom dia para vocês.